Olá, boa tarde, boa tarde. Pessoal, vamos convidando o pessoal para chegar. Se você tem pessoas que você conhece que adorariam estar nessa live, convide, não Covid. Convide 20 e não Covid-19. Boa, boa. Hoje nós vamos falar sobre empoderamento. O que é que empoderamento tem a ver com o décimo passo da construção do sucesso, que é a transmutação da energia sexual. E para isso nós vamos convidar uma pessoa super especial para estar conosco, que é diretora da Mastermind lá em Mariana e Ouro Preto, o centro-sul de Minas Gerais. Ela que é incrível, é a nossa parceira Lígia Mendes. E a Lígia daqui a pouco vai estar conosco aqui. Então vai clicando no aviãozinho, vai convidando. Era isso que eu estava fazendo agora. E eu desejo que você convide muita gente, porque a Lígia só chega quando essa sala estiver cheia. Olha lá, o Danilo chegou. Opa, Danilo, tudo bem? Que joia. Eu vi que quando eu falei da Lígia aqui, parece que você mandou um coraçãozinho pra gente ali. Coração apaixonado. Opa, hoje nós vamos falar como é que as paixões movem o mundo na liderança e nos negócios. Como é que isso cria empoderamento pessoal. Cida, obrigado pela presença. Lígia já está chegando. Danilo, um abraço aí para Minas Gerais. Gilson Ribeiro, instrutor, está com a gente aqui. Sueli Furquim, que está seguindo a nossa série de lives. Obrigado pela presença. Vamos convidando, vamos convidando. Vai ser super interessante hoje, pessoal. Super interessante, porque nós vamos falar de empoderamento. Vinícius, Elton, sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal, vamos convidando. Quanto que a transmutação da energia sexual afeta o seu empoderamento, o teu poder nos negócios, o teu poder no mundo masculino, o teu poder no mundo feminino. Você vai ficar apaixonado por essa live, eu tenho certeza que você vai gostar muito, muito, muito do tema e vai te ajudar muito nos teus negócios, na resolução dos teus problemas, na criação da tua prosperidade, do teu negócio de sucesso. Ei, Vamos Marcos. receber aqui com uma salva de palmas essa pessoa que é incrível, tremendo sorriso no rosto. Não sei qual é o boneco aí. Não sei se é o microfone. Vai. Essa pessoa que deixou de cuidar da envergadura muscular e do restabelecimento da condição musculoesquelética das pessoas para cuidar do restabelecimento da mente, do poder da mente. Ela que é fisioterapeuta, que se desenvolveu em liderança com a Fundação Napoleão Hill, conheceu os nossos programas lá em Minas Gerais, se apaixonou, tem uma importante atuação no papel da entrada de Portugal na nossa rota de treinamento. Então, seja muito bem-vinda a diretora e instrutora Mastermind, Lígia Mendes, diretamente do Centro-Sul de Minas. Muito obrigada, Marcos. Obrigada pelo carinho, pelo convite de falar com você hoje. O maridão mandou ali, tá gastando. A Cláudia Morim chegou, opa! O Danilo, daqui a pouco que a tem gente mais tem que gente usar a menos, Fórmula Tico. É a Fórmula Tico, não é? Quem fez com o pleno certeza. sabe do que nós estamos falando. Diógenes está ali com a gente, seja bem-vindo. Pessoal, clica no aviãozinho e convida que a live vai ser super interessante. Hoje, Lígia, eu quis trazê-la para falar conosco sobre isso, porque esse assunto, transmutação de energia sexual, é um assunto super interessante. Uhum. E eu sei que você fala muito sobre o empoderamento da mulher na sociedade, tem um carinho muito grande com esse trabalho, e considerando este carinho, essa tua força, eu falei, esse é o tema adequado para a gente conversar com a Lígia. Ela é a pessoa que tem a cara deste tema. Então, fala um pouco para a gente desse trabalho que você vem fazendo com as mulheres. Ô, Marcos, obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Assim, nós, enquanto instrutores, a gente ama o nosso trabalho de um modo geral, né? A gente ama todos os treinamentos, eu adoro todos. Só que é claro que a individualidade vai falando, vai levando a gente para alguns caminhos, né? E tem alguns caminhos dentro do Mastermind que faz os meus olhos realmente brilharem muito, muito forte. Um deles eu tenho falado aqui de vez em quando, que é a questão dos adolescentes, né? Isso é um caminho que me encanta do Mastermind Team. E outro lado, também o Enneagrama, mas
essa questão do trabalho com as mulheres é muito forte para mim por toda a minha história, por todas as minhas descobertas, né, em termos de autoconfiança, autoestima, essa descoberta do potencial produtivo, né, que foi muito forte para mim depois que eu iniciei o Mastermind como participante lá atrás. Depois, se der tempo, a gente conta um pouquinho dessas histórias. E aí, por causa disso, eu sou muito. Por causa disso, eu hoje tenho dado realmente um foco muito grande para o trabalho dentro do empreendedorismo feminino. Então, as nossas salas têm, claro, são diversas, mas a gente busca trazer muitas mulheres para os nossos treinamentos. A gente tem alguns eventos focados em mulheres que a gente faz aqui, a gente está dando o nome de Femininamente, e, inclusive já aconteceu em Manaus, está acontecendo em outras cidades também. Então, é o Mastermind Femininamente, que são os nossos eventos para mulheres, né? E esse tema é muito pertinente dentro desse ambiente do empreendedorismo feminino, e a gente vai ter oportunidade de destrinchar um pouquinho mais isso aqui. Maravilha. Nós vivemos, Lígia, numa sociedade machista. E a gente não tem como negar isso. São as origens do nosso país, vem da nossa cultura, enfim. E aí, com tudo isso que a gente convive na questão do machismo, eu penso que ser mulher, tomar decisões, enfrentar suas decisões de cabeça erguida com um sorriso no rosto. Opa, Rogério Silva! Sim, eu ia falar dele agora aqui, bom que ele vai ouvir. Esse enfrentamento das decisões da mulher com a envergadura, não da mulher, mas com a envergadura do ser humano que se dá ao respeito, eu penso que ele é desafiador. Então, eu gostaria que você falasse um pouco de como é que é para você, mulher, nesse meio, viver com as suas decisões. Essa pergunta, para mim, é fácil de responder, porque já foram tantas situações que eu já vivi difíceis, sabe, Marcos? Para começar, antes de contar histórias, eu acredito que a gente tem que parar com uma postura de vítima. É claro que a gente tem todo um histórico, né? A mulher, ela tem todo um histórico de opressão, de diminuição do seu valor, isso é verdade. Mas eu costumo ter uma visão muito para frente, né? O que a gente pode construir agora que vai fazer com que isso melhore lá. Exatamente. É claro que a gente tem uma herança gigante lá do passado, mas o que nós vamos fazer de agora para frente? Qual vai ser a autorresponsabilidade de cada pessoa envolvida nesse processo para que a gente mude toda essa situação, né? E o que eu ia falar, que eu ia comentar a respeito do Rogério, que eu estive em Araraquara fazendo o Eneagrama junto com o Rogério esse ano, e nós falávamos bastante disso. Vamos falar de vendas, né? Todos nós ministramos treinamentos, vendemos treinamentos. Muitas vezes eu me sinto preocupada com algumas situações de venda. E o Rogério falava, poxa, Lígia, é chato isso, né? É chato isso ter que acontecer com as pessoas. Mas às vezes acontece de um cliente ligar e falar, olha, eu não posso te atender na empresa, você vem na minha casa? Né? Dependendo da situação, isso me deixa preocupada. Eu já recusei visitas comerciais por esse motivo. Se fossem mulheres, eu já atendi várias mulheres em casa, mas às vezes quando é atendimento a homens, isso me deixa preocupada em algumas situações. Até que dependendo da forma que vem é pior. Pior, exatamente. Quem indicou, se veio sem indicar contato com ninguém, se veio uma ligação às vezes fria, ou se foi um contato da internet, né? Aí o Rogério falava, Lígia, realmente, outro dia eu tive que fazer uma visita num local afastado. Talvez se fosse uma mulher se sentiria preocupada, né, com esse tipo de trabalho. Então a gente fica todo o tempo querendo fazer muitas coisas, querendo desenvolver um excelente trabalho e ao mesmo tempo com receio de alguns riscos que a gente vem tendo, né? E sempre teve, né? Não vamos dizer que isso é recente, sempre teve. Talvez agora esteja até melhor. Uma outra situação foi quando eu fui me casar, eu e Danilo fomos nos casar, e eu me lembro que, eu não sei quem que disse isso, mas eu me lembro que no passado alguém fez um comentário para ele, e depois ele pode até comentar aqui com a gente se realmente foi isso que eu contei, que falou, poxa, mas você vai casar com uma pessoa que tem uma atividade profissional que está tão em evidência, assim, né, que está sempre em evidência, que fica exposta, que viaja sozinha, que dorme em hotéis, que tem muitos participantes e clientes que são homens, né? Como que você vai lidar com isso? Como que você vai sustentar isso?
Então, são tantas preocupações que eu falo que uma mulher empreendedora precisa ter do lado um homem também muito forte e muito seguro, né? Senão nenhum dos dois dá conta de nada disso. Você sabe, tem uma frase de Napoleão Hill que me chama muita atenção e eu gosto muito dessa frase, porque ela é muito forte. Na literatura, na arte, na indústria, na arquitetura e nas profissões, muitos homens foram motivados pelas grandes mulheres que tinham do lado. Ou seja, foi o sex appeal do casal e a força que um deu para o outro, transmutando a energia da paixão, porque eu posso deixar só essa energia na cama, Sim. que é talvez a energia mais bruta que o ser humano tem, mas eu posso jogar essa energia no relacionamento, posso jogar essa energia na venda, posso jogar essa energia nos negócios, transformando a minha personalidade numa personalidade cativante. E é sobre isso que eu quero falar. Como é que você transmutou a tua e que dicas que a gente vai dar para quem está nos ouvindo, segundo esta obra maravilhosa. Isso, e que eu tenho aqui comigo um exemplar, essa é a versão da Citadel recente, Pense em Riqueza para Mulheres. Feminina. Versão feminina, mostrar para quem está nos ouvindo aqui que a gente tem a nossa marca aqui atrás do livro. Eu gosto muito desse livro, eu li desde a primeira publicação, e faz muito sentido essa contextualização para o universo feminino, que existem algumas particularidades desse mundo, quando se trata de liderança, e foi muito bem escrita aqui por essa autora Sharon Letia, que foi autorizada pela Fundação Napoleão Hill e fez essa compilação dos dados de Napoleão Hill, só que numa contextualização feminina, né? E para mim foi da seguinte forma, eu me formei como fisioterapeuta, eu sempre conto a minha origem, eu acredito que a origem das pessoas é muito importante. Eu venho de uma cidade de 18 mil habitantes, deve estar aí perto de 20 mil habitantes talvez, chamada Águas Formosas, uma cidade linda, cidade gostosa, no nordeste de Minas, está na divisa com a Bahia. E quando eu morava lá, eu era uma pessoa muito tímida, fechada, autoconfiança muito baixa, autoestima muito baixa, e isso sempre me oprimiu, sabe? Não era quem eu queria ser, mas por diversos fatores eu manifestava essa personalidade muito fechada. Era com quem você tinha que lidar, né? Todas as situações me levaram para esse caminho e eu me comportei dessa maneira também, as minhas escolhas foram para fortalecer isso aí. E aí, quando eu fui para Diamantina, eu me mudei para Belo Horizonte, depois mudei para Diamantina, já morei em várias cidades, e aí quando eu mudei para Diamantina, eu resolvi mudar um pouco o meu jeito, até porque eu estava mudando de cidade, agora eu teria a oportunidade de me reinventar. E isso foi muito bom naquela época. Mas a grande virada foi quando eu conheci Napoleão Hill. Foi quando eu fiz um mastermind em Belo Horizonte, na verdade foi em Contagem, dentro do CEASA. Não sei se eu já falei isso para vocês. Eu fiz dentro do CEASA Minas. Eu prestava serviço para algumas empresas, enquanto fisioterapeuta no CEASA Minas. E eu conheci o mastermind lá, foi um tio que me indicou. E quando eu fiz o treinamento, eu era mais nova da sala. Eu era a pessoa mais... a única que estava no início de carreira, eu fiz com grandes empresários, sabe? E naquele momento eu fiquei muito pensativa, puxa, eu estou no meio de gente muito grande aqui, eu era muito nova, né? Eu penso que eu tinha 25 anos, por aí, 24, 25 anos. E aquele momento foi importante para mim, porque ter conhecido as 17 Leis do Triunfo, o Maurício Amorim, que foi o meu instrutor, que foi, assim, gigante, ele é um gigante dentro de sala e um incentivador. Acabou de chegar, inclusive, aqui, um abraço para ele. Eu nem tinha visto e mencionei ele aqui. Maurício foi quem me apresentou tudo isso, né? E ele teve, assim, de forma tão grandiosa a atuação dele dentro de sala e a maneira como eu cresci no treinamento com a ajuda dele, me fez perceber que as pessoas conseguiam mudar, né? Que nós não estávamos condenados a ter um comportamento só porque isso foi lá na infância que nós aprendemos. E olha que os meus pais, eu não posso nem culpá-los disso, tá, Marcos? Porque os meus pais são pessoas muito abertas, porque às vezes a gente tem mania de culpar os pais, né? E eles são muito abertos, muito expansivos, então realmente isso era algo que veio dentro de mim. E quando eu descobri Napoleão Hill, descobri os princípios de personalidade agradável, as 17 Leis do Triunfo, li Quem Pensa Enriquece, e esse capítulo de transmutação do sexo, falei, gente, isso aqui precisa ser aplicável na minha vida. Isso aqui precisa sair desse papel.
né? E aí eu comecei a estudar mais, tanto que hoje eu me considero a pessoa que eu sempre quis ser, desde a minha infância. Eu consegui trazer a minha personalidade do jeito que eu queria. Orgulho existencial. Exatamente. Sabe aquela coisa de falar, olha, eu consegui ter coragem de ser a pessoa que eu sempre quis ser? E isso aconteceu muito por causa desse capítulo, desse livro. E aí eu uso hoje isso no Enneagrama, e eu uso no Mastermind Pleno, porque as pessoas conseguem desenvolver essa personalidade diferente, esse magnetismo pessoal, que eu acredito que é fundamental em qualquer relação. E nas vendas demais também, né? Excepcional, muito bom. Então, Lígia, fala um pouco pra gente. Fala um pouco, não. Fala pra gente como é que, como é que você conseguiu fazer essa transmutação. Como é que você aplicou isso na tua vida? Porque vai servir para quem está nos acompanhando lá entender como é que pode aplicar a transmutação na própria vida. Vamos começar, então, aproveitando essa oportunidade, contextualizando, né? O que é essa transmutação sexual? Talvez as pessoas estão pensando que esse tema, essa palavra sexual, sexualidade, ainda tem muitos tabus, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de ouvir, de falar disso. E o que o Napoleão Hill quer dizer? Nós todos temos uma energia sexual, que é forte, poderosíssima, né? A energia sexual, a energia do amor, do romance, não é? O Napoleão Hill diz no Quem Pensa Enriquece que a energia mais forte do ser humano é a energia do amor. Sim. Que nós, quando colocamos isso em qualquer projeto, isso fica nítido para as pessoas, né? O olho brilha quando a gente fala do que a gente está fazendo. Então, pode falar. Na página... alguém ia fazer alguma pergunta. Na página 270, lá no Quem Pensa Enriquece, ele fala dos estímulos que a mente responde. E aí Napoleão Hill elenca 10 estímulos que fazem a gente responder imediatamente. Iscas ou gatilhos que nos impulsionam a responder. O primeiro dos gatilhos, e o mais primitivo, é o desejo da expressão sexual. Sim. Por isso que tantas pessoas cometem tantas loucuras, colocam empresas em jogo, reputação em jogo, porque não conseguem canalizar positivamente, da maneira que a Lígia vai explicar aqui na transmutação, essa energia do impulso sexual. Mas tem mais, e vai além. Amor, desejo ardente de fama ou ganho financeiro, sim, desejo de expressão musical, a música também impulsiona a mente. Olha que coisa louca. Eu não sei se é o meu que está ativado aqui, já vou desativar a campainha agora, Lígia, que eu deixei ligada e ela está incomodando. Pronto. E a música, a amizade, a admiração, alianças baseadas no Mastermind, alianças construídas no Mastermind, que é o sexto. O sétimo é o sofrimento e a perseguição. Depois, o oitavo, a autossugestão, medo e as drogas e o álcool. Olha que coisa forte. Então, a gente imaginando que o desejo sexual... E você sabe como é que é o impulso de quem consome droga? O desejo sexual ele é mais forte do que o impulso pelas drogas. Olha só. E isso nos motiva, nos conduz para diversos caminhos. Essa energia sexual, ela nos conduz para diversos caminhos. E muitas vezes nós não sabemos que é a energia sexual mal canalizada, né? É o inconsciente manda e a gente faz. Você não sabe o que é. E a gente faz. A gente reage, né? É o que o Jamil fala. Todo comportamento é uma reação. E, às vezes, a gente não entende que isso existe dentro de nós. Então, a transmutação sexual é quando a gente pega a energia sexual, que nós todos temos em graus diferentes, mas nós todos temos, e nós pegamos... A gente só muda a expressão dessa energia. Em vez de ter uma expressão sexual, a gente muda a expressão para uma outra coisa. Isso pode ser convertido para uma expressão, por exemplo, da criatividade, da imaginação, da coragem, do trabalho, da força, da comunicação. Então, a gente converte a expressão, só que de uma mesma energia, né? E para as mulheres, é claro que nós somos seres humanos e funcionamos de uma forma muito parecida, mas as mulheres têm algumas particularidades que são diferentes dos homens. E uma situação muito, muito clara, e a gente não pode generalizar, qualquer generalização é ruim,
mas nós vemos um grande número de mulheres com uma autoestima muito baixa, com autoconfiança muito baixa, autoaceitação, dificuldade de autoaceitação. Aqui nesse livro da Sharon Letcher, do Quem Pensa Enriquece para Mulheres, ela diz que 90% ou mais das mulheres estão insatisfeitas com alguma parte do seu corpo. Apenas 2% das mulheres se sentem bonitas, se sentem atraentes, se sentem interessantes. Né? Então, e aí, vou abrir um parênteses aqui e a gente fecha sim, daqui a pouco. É a gente pensar que talvez essas pessoas, elas também tenham dificuldade de se aceitar numa relação homem-mulher. Sim. Porque se não se aceita a ponto de se validar, não se valida na energia sexual, na transmutação, nem para o mercado de trabalho, para as realizações, para as metas, para os objetivos, para as vendas, para a comunicação, como você bem falou, mas também não se aceita numa relação homem-mulher. Quer dizer, na cama não se aceita. É mal resolvida, a pessoa se torna mal resolvida por se mal aceitar. E não consegue colocar o seu poder em ação. E aí essa questão faz sentido, essa questão da autoaceitação, a gente vê um exemplo clássico, e vou falar de algo que eu li muito recentemente, porque eu tenho um filho, vai fazer 2 anos agora essa semana, mulheres num período pós-parto, estão acostumadas a terem um determinado corpo, um determinado tipo físico, um determinado estilo de vida, e aí tem um filho e bagunça tudo, bagunça a rotina, bagunça a cabeça, bagunça os hormônios e bagunça também o corpo, bagunça entre aspas, o corpo da mulher, né? No sentido de que muitas mulheres se olham no espelho e não se reconhecem mais como aquela pessoa diante da gestação. E daí surgem muitos problemas que o casamento talvez seja um só, e nem sei dizer se é o mais difícil de resolver, dos problemas que surgem por essa dificuldade de aceitação, né? E aí a hora que quando a pessoa tem uma rede de apoio bacana, quando tem ferramentas, quando tem treinamento, quando tem essas habilidades desenvolvidas e tem um parceiro legal do lado também, né? Que dá esse apoio. O Danilão mandou outro coraçãozinho. Opa, mandou outro emoji lá pra gente. Boa, Danilão. Tô ouvindo, acompanhando tudo aqui. Né? Para que a mulher também se reconstrua depois de todo esse processo, que é maravilhoso, né? Talvez seja o processo mais lindo da vida, a geração de um filho. E aí, só que isso é só um exemplo, né? 90% das mulheres têm alguma queixa com relação ao próprio corpo. Então, Napoleão Hill, ele traz aqui na literatura que um dos pontos principais para que essa transmutação de energia seja feita é construir a terceira lei do triunfo, que é a confiança em si mesmo. Né? Adquirir isso por meio de treinamento, adquirir isso. Está passando um ônibus aqui na minha rua, tá? Por isso tem um apitinho aí, não sei se vocês estão ouvindo. E aí, por causa... Tem dessas coisas, a gente tem flexibilidade, né? E aí, essa construção da autoconfiança é muito importante. Para mim, foi o primeiro passo, para que eu, de fato, conseguisse fazer isso. Foi me entender, me aceitar, entender que alguns aspectos em mim que eu julgava interessantes, eu julgava positivos, outras pessoas viam como algo muito legal. E que eu só enxergava como mais uma característica, né? E eu via muito mais os meus defeitos. E aí isso vira um filme, toda essa história. Mas quando eu comecei a me entender, a me valorizar e a perceber que eu tenho os meus pontos positivos, que são fortes, e que os pontos negativos eu posso desenvolver, eu não preciso desenvolver todos de uma vez só, né? Aí a gente dá o primeiro passo, né? Que é a construção dessa autoconfiança, autoestima, não é? Para que a gente possa se sentir mais fortalecido. Ô, Lígia, então vamos dar uma dica para quem está lá em casa? Vamos. E aí eu penso que talvez sentar e fazer uma lista de alto valor. Sim, boa ideia. Aquilo que eu enxergo em mim, que é positivo, que me ajuda a ter mais força de caráter, que me ajuda a ser mais realizador. Porque isso vai te ajudar, e eu digo mais, hein? Se você tem autoestima baixa e está nos assistindo aí, faz a tua listinha de alto valor, de todas as características positivas que você tem, que talvez muitas vezes você vai ter dificuldade de encontrar, e leia todo dia antes de dormir. Sim, e vamos reforçando isso. Oi? E vamos reforçando isso dentro. E aí nós vamos reforçando, né?
Napoleão Hill diz que você deve ler os teus objetivos e fazer afirmações positivas antes de dormir, para que você sonhe com os teus sonhos, para que o teu inconsciente fique impregnado de tudo aquilo que você teve contato pouco antes do sono. Olha Então você só. vai E aí fortalecer internamente. a gente pode Continua. fazer nesse exercício para as pessoas o seguinte: elabore uma lista também de coisas que você não gosta em você. E depois reveja essa lista para ver se realmente esses aspectos eles devem ser tratados dessa forma. Porque, um exemplo, eu tenho 1,76 m de altura e eu tenho essa altura desde que eu tinha 14 anos. Daí você pensa uma menina de 14 anos com quase 1,80 m e que todos os colegas eram pelo menos 10 a 15 centímetros a menos do que eu. Isso Sim. naquela época era um ponto negativo para mim. Eu detestava a minha altura. Muitas vezes eu odiava, eu sempre fui muito, muito, muito magra e eu nunca gostei de ser magra. Eu tomava remédio, remédio não, assim, vitamina, suplemento alimentar, tal, para tentar. Então, coisas que antes eu não gostava em mim, hoje eu me sinto muito feliz, né? Eu Sim. gosto da minha estatura, eu gosto do meu biotipo. E E então a se eu gente não estou pode também. enganado, se eu não estou enganado, você dá treinamento de salto. Porque eu já te vi Eu de salto. dava, Ah, Marcos, dava. E aí, até há um certo tempo atrás, eu usava era salto muito alto. E eu cheguei aí, a ver você de salto bem alto. muito alto. Mas aí vem outra questão dentro da autoconfiança. Eu tomei a decisão de que eu não quero mais usar salto na minha vida. E isso tem alguns anos. E também precisou de muita autoconfiança para bancar essa decisão. Porque muitas pessoas entendem que a mulher precisa de um salto alto para ser elegante, que a mulher precisa disso ou daquilo. Ou para criar um espaço de autoafirmação, para se fazer mais alto Exata. do que parece, porque e é incrível como o Napoleão Hill traz isso aqui. Ele fala sobre Lígia, é incrível, ele fala sobre isso aqui nos comentários 1937. do livro, nos comentários do livro O Legado. Napoleão Hill fez uma compilação da hierarquia de valores que fazem com que as pessoas pareçam mais fortes ou mais poderosas. E a altura física é uma delas. O que Olha não é só. verdade, porque a gente conhece pessoas com Sim. estatura baixa ou mediana que se dão super bem nos negócios. Mas as pessoas têm uma sensação, é uma percepção do ouvinte, ou de quem está te vendo, de quem assiste, da plateia, de que a pessoa mais alta tem mais poder. Sim. E às E vezes para a talvez gente por isso se eles não convencer gostam. também, né? Oi? Às vezes para a gente se convencer também desse poder, a gente acaba Deixa eu subir no criando. salto, né? Exatamente. E aí a autoconfiança, no meu caso, foi também para abandonar isso, esses padrões cobrados pela sociedade, abandonar salto. Já me disseram que o meu cabelo não era adequado para um ambiente corporativo, que eu precisava usar um cabelo liso. Já me disseram. E aí, a construção da autoconfiança faz com que a gente entenda que é claro que o zelo com a imagem é muito importante, mas nós não precisamos deixar de ser quem nós somos, né? Nós não precisamos mudar, nos transformarmos em outra pessoa. E aí, sabe quem me ajudou muito nisso, Marcos? A Denise Alcântara. Me Que ajudou é uma mulher, muito. e é uma mulher incrível, super empoderada. Super. Na nossa conferência, ela falou comigo: Lígia, você já percebeu que você está quase tentando se disfarçar de homem para mostrar autoconfiança? Que E aí frase, hein? eu parei para analisar que eu usava o meu cabelo preso, eu usava ternos sempre com calça, muito pouca cor, eu não ousava usar um estampado, eu não ousava usar meu cabelo do jeito que eu queria, né? Isso tudo é construção de autoconfiança e algumas pessoas me ajudaram nisso. Agora você falou uma coisa muito forte, porque a ousadia, ela faz parte do perfil dos realizadores. Sim, Você quer sim. ser um realizador, você quer construir a tua riqueza, seja ela mental, material, espiritual, seja qual for a riqueza que você tem vontade de construir, não existe construção de riqueza sem ousadia.
Com E não é toda a certeza. ousadia, não é a ousadia burra, não é a ousadia é, sem, sem, sem um mínimo de cuidado, mas é uma Uhum. ousadia estratégica, que só Sim, quem tem sim. autoconfiança consegue ter. Sim, inclusive isso tem tudo a ver com o segundo aspecto para essa construção dessa transmutação da energia sexual, que o Napoleão Hill faz para a gente usar essa ousadia enquanto mulheres, né? Na verdade, não foi o Napoleão Hill, foi a Sharon Letter no livro para mulheres. Ela pega todo esse conceito do Napoleão Hill e fala: as mulheres precisam ter ousadia de também se inserirem no entendimento financeiro, nesse entendimento empresarial, de fazerem parte desse universo, porque tantas mulheres têm um tino empresarial tão forte e às vezes sempre se colocam numa posição inferior aos seus parceiros, sempre não, muitas vezes se colocam numa situação inferior aos seus parceiros, porque não tem a ousadia de se colocar enquanto a cara da empresa, não é? De entenderem de finanças, de falarem, de conversarem de política, de conversarem de assuntos que são tratados como assuntos masculinos, né? Então, é a segunda coisa, ter controle financeiro, o segundo aspecto para a construção dessa transmutação de energia. Não existe Saber. necessidade ou não existe porquê da mulher ser dependente financeiramente do homem. Isso Não não existe, faz o sim. menor sentido. Não faz o menor sentido. Né? A Aqui pior a gente. coisa, eu acho que a maior ofensa que um homem faz para a mulher é pagar a conta quando sai com ela. É, olha, e às vezes tem algumas pessoas que elas se. E aí vem aquela coisa da construção do machismo, né? Para Sim. algumas pessoas, elas se sentem menores, né? Eu escuto relatos disso nos nossos eventos para mulheres, né? Que os parceiros se sentiram menores porque a namorada, a esposa, sei lá, quis contribuir financeiramente com isso ou com aquilo, né? Dentro de uma Diante de de uma algumas relação. de uma relação, exatamente. Eu acho que, eu penso que esse conflito não deveria existir mais no século XXI. Está diminuindo, viu, Marcos? Está diminuindo bastante, mas Amém, ainda amém, existe. amém. Diminua cada vez mais. Vamos lá, Ligia, o terceiro aspecto. Continua que está super interessante. Vamos lá, então a gente falou da construção da autoconfiança, o entendimento financeiro, não é? E aí, na verdade, Sim, o terceiro aspecto que eu ia trazer aqui para a gente, nós já falamos de uma forma mais inespecífica, mas que ele traz como um critério, não é? Que é o desenvolvimento de habilidades mesmo, né? Entender sim. qual que é o objetivo bem definido, firmeza de propósito, identificação das nossas habilidades. E aí existem algumas dicas, especialmente de linguagem não verbal, e é muito legal que o nosso colega José Augusto fez uma live essa semana, esse foi ontem, ontem, Foi falando incrível a live dele. Incrível, muito boa. incrível, né? E algumas das dicas que eles trouxeram naquela live estão aqui no Quem Pensa Que Quer também, né? Do Sim, Napoleão Hill, escrito lá quase 90 anos atrás, né? 80 anos atrás. E é isso que eu trago muito nos treinamentos para as pessoas, né? Nós somos polos atratores, né? Todos nós tem um poder interno de atração que num grau diferente, mas que as pessoas podem desenvolver. Por que às vezes a gente está ouvindo um palestrante e a gente não consegue tirar os olhos daquela pessoa, né? O que essa pessoa tem, né? Aí a gente às vezes está diante de alguém numa roda de conversa e você fala, olha, eu não conheço aquela pessoa, mas eu não consigo tirar o olho dele ou é, dela. a gente poderia chamar isso de sex appeal? Sim, é um termo muito. Eu uso no Mastermind como magnetismo pessoal. Tá, Né? A questão ok. do magnetismo. Só por uma questão de linguagem, porque às vezes algumas pessoas elas têm Sex uma appeal certa pode ser mal questão interpretado? mal interpretado, mas eu uso muito o magnetismo, porque nós temos um magnetismo que é nato, mas existem técnicas para desenvolvimento disso. Então, quando a gente está num trabalho comercial, diante de um cliente, é, gente, dá para usar isso de forma consciente, tá? Como que eu vou me comportar? Como que eu vou fazer para que essa pessoa não consiga tirar os olhos de mim? E não é num aspecto sexual, no sentido do desejo sexual, é do Isso magnetismo. a gente não, a gente tem que tomar o cuidado aqui
de fazer a pessoa que está do lado de lá, Lígia, garantir que isso nem vai passar pela cabeça dela. Por isso que a gente está repetindo, né, Marcos? Tanto eu quanto você. Se você está escutando com esse ouvido, por Deus, você está com algum problema, vai se cuidar. Porque não tem nada a ver, não tem nada a ver com sexualidade. E nem a transmutação tem a ver com sexualidade. Vamos lá, Lígia. É uma expressão diferente de uma mesma energia. Então, eu e Danilo, nós conversamos muito abertamente a respeito disso, né? Aquela pessoa que entra em sala de aula, um instrutor que entra a passos largos e que as pessoas falam, eu não sei o que ele tem, eu não sei o que ele faz, mas eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Né? Exatamente. Quando o vendedor, a gente está lá falando e o olho brilha, ele fala, olha, eu nem sei direito o que você faz, eu não sei de onde vou arrumar dinheiro para pagar isso, mas eu quero. Né? Eu quero. Eu quero, você me convenceu. Isso é magnetismo. Eu me lembro, numa das vezes que eu fui para Ribeirão Preto, num encontro com o Jamil Albuquerque, o nosso presidente, lá na Fundação Napoleão Hill. Jefferson Teixeira, que é aí de Minas, estava com a gente. Um super abraço para o Jefferson, que é da equipe de Minas. É meu irmão gêmeo de caminhada. Antônio Queiroz chegou com a gente. Antônio chegou. E aí, o Jamil levou a gente para assistir uma palestra num hotel, próximo dali da Fundação. E um palestrante que falou naquele dia era um homem de 84 anos. Mas ele falou com uma envergadura, uma propriedade, um entusiasmo, um brilho no olhar. Isso. E a gente percebe que esse magnetismo pessoal não tem nada a ver com idade. Tem a ver com a expressão do teu entusiasmo, da tua força interna, que é essa força da sexualidade. Eu estou falando do ex-ministro da Aeronáutica, Osiris Silva. E ele estava exatamente... Sim. Eu já assisti a palestra dele. E ele tem essa força, né? Tem, forte. O doutor Osiris contando do momento em que ele estava no Brasil, vivendo aquela luta do governo, penso que era final do governo Lula, sobre comprar ou não comprar os jatos da Bombardier da França, tal, e ele estava representando a Embraer nessa briga, o Brasil ter jatos que fossem produzidos no Brasil. Mas aquela força que ele manifestava ali era a força de um adolescente. Aquela vibração era de um adolescente. Ele não parecia um homem de 84 anos. E essa força interna, está aqui o Danilo falou disso com a gente agora, o André está com a gente aqui na live, é a transmutação da energia sexual. Vanessa Kramer, e aí, vamos lá, Lígia, continua. Hoje está vendo gente legal. Esse assunto é muito bom. Muito bem. Fala disso mais. Fala um pouco mais sobre isso. Vamos lá. E aí, vamos falar então do Mastermind Pleno, né, que é o nosso programa de oratória. Se a gente está diante de uma plateia e vamos falar de questões simples, né, da nossa expressão corporal, postura, tom de voz, cabeça erguida, e é claro, né, Marcos, também sorriso, vestimento, tudo que demonstre a nossa força, essa força vital, tudo que demonstre esse entusiasmo, essa energia. Se a pessoa não usa isso de uma forma consciente, ela vai estar se valendo aí talvez só daquilo que ela nasceu, dos seus atributos naturais. Isso é muito pouco perto do que a gente pode desenvolver. Então eu falo, gente, na hora que a gente está diante de uma câmera, quando a gente está diante de uma plateia, é a hora de vestir o arquétipo, não é? Da autoconfiança, o arquétipo do herói. E falar, olha, que a gente... Da águia, né? Que nós possamos andar e nos comunicar com o simples gesto com a cabeça, a simples postura dos ombros, a forma de se portar, não é? O aperto de mão, isso transmite uma confiança ou não. A gente entende, nós que trabalhamos com comportamento humano, que às vezes um aperto de mão que não é forte, muitas vezes é porque a pessoa tem um canal preferencial de captação de informações, né? A gente entende, mas muitas pessoas que não têm essas informações, na hora que recebem um aperto de mão mais fraco, mais frágil, ela vai receber uma mensagem junto com essa sensação. E qual é a mensagem? Não, ele fala em 93% das mensagens. Exatamente, 93%. Então, de que maneira eu posso usar de forma consciente tudo isso? E aí vem todas essas dicas, vou falar então agora para mulheres, né? Essas dicas que eu recebi da Denise,
do Napoleão Hill, dos nossos treinamentos, que é entender que ser feminino não é pior, tá? É entender que ser mulher não é ser menor. Pelo contrário, as mulheres, ontem foi falado também isso na live do Zé Augusto, as mulheres, elas, quando se dispõem, por exemplo, a atividades comerciais, e elas usam de forma consciente desse magnetismo pessoal na medida certa, é muito difícil dizer um não para uma mulher numa venda. Olha, é muito forte que eu vou dizer aqui, mas qual é o filho que fala não para a mãe? Pois Né? E aí, quando a mulher exatamente. exerce esse empoderamento, que a mãe, quando fala contigo, ela é poderosa, né? Ela é, Né? sim. Quando ela é matrona, ela é poderosa. E aí, Isso. quando ela usa essa força feminina, que homem que fala não? Ninguém fala não. Ninguém Ninguém fala fala não. não. E aí, isso pode ser usado. Nós estamos fazendo aqui uma brincadeira, trazendo essa coisa para o homem e mulher, mas isso pode. Nós usamos com mulheres, nós usamos com homens. Isso não tem interferência sexual, não é? O Não. magnetismo pessoal, aqui é claro que o contexto homem e mulher sempre vai ficar mais evidente, e isso é bom também que as pessoas entendam que não há problema em exercer magnetismo pessoal com uma venda entre homem e mulher. Isso não tem o menor problema, né? Isso é totalmente diferente. Vamos frisar de novo aqui para quem chegou depois, totalmente diferente da questão sexual. Agora, quando eu sei medir o meu tom de voz, quando eu sei ajustar a minha postura, quando eu coloco a minha autoconfiança, quando eu mostro os meus argumentos, porque não tem nada que transmite mais magnetismo do que uma boa comunicação, né? Argumentação, competência e Uma conhecimento do assunto. estrutura. Isso, conhecimento do assunto, uma estrutura boa de argumentação, inteligente, bem construída. Exatamente. E autoconfiança, entusiasmo. E aí isso tudo pode ser desenvolvido, que é a mensagem que a gente quer deixar para as pessoas. Se você se sente, olha, mas eu não sinto que eu sou essa pessoa assim, que pisa, né, firme, que anda a passos largos. Isso tudo pode ser desenvolvido, gente, porque eu era se vocês me conhecessem 20 anos atrás, eu era a última pessoa que vocês iam imaginar que um dia estaria falando desse assunto aqui para vocês. Então, se eu A conseguir, qualquer última pessoa pessoa que consegue. talvez, quem está nos ouvindo, imaginaria que iria estar na frente de 40, 50, 100 pessoas transferindo conteúdo com o microfone na mão. Exatamente. Então, se eu conseguir, eu falo isso em todos os nossos treinamentos, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Basta que as pessoas realmente se disponham a treinar. Boa, boa. Boa, Lígia. Eu quero aprofundar um pouco mais nessa questão. E aí, tem uma história que diz que Muhammad Ali, o campeão dos pesos pesados, Uhum. ele se fazia com abstinência sexual até 6 semanas antes de uma luta. Olha só, não sabia disso. Porque ele poupava sua energia para colocar nos rings, porque ele entendia que a atividade sexual intensa despotencializava o uso dessa energia, o uso dessa força, Uhum. o uso do entusiasmo, o uso desse poder no ringue. Uhum. E Então, canalizava dessa forma. canalizava dessa forma. Então, eu queria que a gente falasse um pouco, e aí, dentro do que você traz da obra, de como essa vibração pode ser ainda mais potencializada. Como é que a gente pode botar cada vez mais força nessa energia sexual para a vida profissional? Vai lá. Nossa instrutora aqui de Minas, Hanna Duarte, mandar um super beijo para ela Acabei de aqui. falar do Jefferson, né? Acabou de Acabamos falar do perdendo. Jefferson. Esse Um Mastermind exemplo de Minas é cheio de casais, né? cheio, a gente traz as famílias para o negócio, né? Vamos lá. Esse exemplo que você citou, eu não conhecia e faz todo sentido, porque aqui na obra de Napoleão Hill ele diz o seguinte: quando a gente pega essa energia e transfere, isso gera um poder de realização muito grande. Mas como fazer isso de forma consciente? A gente já trouxe algumas características, alguns passos aqui para as pessoas. Eu acredito que o principal deles, Marcos, é claro, a autoconfiança também, mas é ter um objetivo principal muito bem definido, né? Saber aonde você vai colocar o seu desejo ardente, né? Onde você vai colocar suas fichas, tem objetivo.
de o que é esse desejo ardente. Tem uma frase que eu gosto muito do Napoleão Hill, que ele diz assim, que quando nossos desejos são fortes o suficiente, aparenta para as pessoas que nós temos poderes sobre-humanos para realizá-los. Né? Ô, Lígia, sabe como é que eu chamo isso? O quê? Eu vou pedir licença poética para usar essa expressão aqui, é tesão existencial. Exatamente. Porque você acredita tanto, mas tanto na tua visão, mas você acredita tanto na vida que você criou, tanto na vida que você deseja ter, que você se impulsiona, que as pessoas falam, uau, mas onde é que essa pessoa vai? Quem é isso que está passando por aqui? Exato. E olha se isso não é magnetismo pessoal. Olha se isso não é essa expressão. Puro, não é? Puro. É tanto tesão existencial, e desculpa, eu vou usar a expressão outra vez, mas que ele não é a sedução da cama, não é a sedução homem-mulher, não é a sedução sexual, mas é que ele seduz as pessoas, ele encanta as pessoas de tal maneira, e o Jamil fala muito isso, né? O mundo se abre para quem está passando com um objetivo bem definido. Exatamente. Então, talvez o início de tudo isso é ter um objetivo, é ter uma vida com propósito, né? Saber aonde quer chegar. Porque se eu tenho um objetivo muito claro, olha essa frase, eu tenho poderes sobre-humanos, é isso que eu aparento para as pessoas. E isso é a expressão do meu magnetismo pessoal. Poxa, vou te pedir licença, eu quero mandar um beijo aqui para um amigo que chegou também, o Felipe Machado, fez treinamento com a gente lá em Nova Lima, está morando agora no exterior. Felipe, um super abraço, super beijo para você, viu? Muito tempo que eu não vejo. Cheio de gente boa, pessoal super legal tá vindo. Então, nós agradecemos demais a presença de todos vocês, porque tem Mastermind de todos os cantos do Brasil passando por aqui. E do mundo. Coisa boa. Muito obrigado, pessoal. E aí, só continuando, eu acabei querendo cumprimentar aqui o Felipe, mas aí, partindo desse início, que é a construção de uma vida com propósito, de um objetivo bem definido, ele cita aqui no livro Pensa em Riqueza para Mulheres um exemplo da Madonna. A Madonna é uma grande, né, uma ícone mundial, que é muito conhecida porque ela manifesta a questão musical com um apelo sexual muito forte, mas que vai muito além disso, né? Ela tem músicas que são eternas, né? Que são eternas. E aí fizeram uma entrevista. Oi? Ela é. Aí fizeram uma pergunta para ela como que ela enxerga essa coisa da energia sexual na carreira dela, nos shows e tudo mais, né? E aí ela disse assim, às vezes as pessoas me veem e elas pensam que eu sou uma pessoa que tem um impulso sexual, não é, muito aguçado, que eu tenho um apetite, compulsão. E ela falou, olha, na verdade eu prefiro muito mais um livro. Foi a fala dela. Eu prefiro muito mais um livro. Isso o que é? É a construção de um personagem, né? Primeiro ponto. E depois, é a energia sexual aplicada no objetivo de vida dela, que era de ser uma grande estrela com consistência, né? Que não fosse uma estrela de um momento, mas com uma carreira longa e próspera e que deixasse a marca no mundo. Então, olha só como isso pode ser feito de forma consciente, né? Isso não é uma característica, ela relatou que não é uma característica, a sexualidade não é uma característica dela. Ela falou, eu prefiro muito mais a leitura de um livro. Mas ela usou essa energia na construção de uma carreira sólida porque tinha um objetivo principal muito bem definido. Né? Então, ela tem energia. Tem energia. Só usa de maneira estratégica. Exatamente. Então eu gosto muito disso, eu acredito que se as pessoas ainda estão um pouco confusas com relação ao seu propósito de vida, esse é o primeiro passo. Porque a gente não vai conseguir manifestar essa energia, esse magnetismo com mentira. É muito mais difícil, tá, Marcos? Eu não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil aplicar essa energia com mentira. Mas se a gente vê verdade... Até porque o objetivo bem definido, quando ele grita dentro de você, quando ele é forte em você, quando ele fala contigo, Lígia, e ele é verdadeiro, as pessoas percebem. Ou seja, eu não consigo vibrar positivamente por algo que não foi criado internamente em mim. Não tem jeito. Aí, sou falso, como você está dizendo. Sou falso. Fica pequeno. Exatamente. Sim, olha lá, tem um coraçãozinho mandando aqui, coraçãozinho pra gente. Quem Esta daí, a Rosângela Mendes, é a minha mãe, que é uma das grandes responsáveis
por essa construção da autoconfiança, que se tem uma mulher forte e autoconfiante nesse mundo é ela. Opa, olha aí. E aí, Rosângela, ela já falou aqui que a mãe, a música Like a Virgin, fala exatamente isso. Olha aí, Danilo. E aí, fala com a Rosângela que a Lígia já elogiou aqui os pais dela, a mãe, a força que ela sempre teve em casa. Muito. Ô Lígia, e nós estamos caminhando para o final da nossa live. Nossa, o tempo voa. O tempo voa. E aí eu gosto muito de observar as tradições de outros países. Né? Eu gosto muito do trabalho na área da meditação, da ativação dos chakras. Eu, embora seja cristão, eu trago as outras filosofias. É aquilo que Paulo fala lá, penso que nos Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos, ouve de tudo e retém o que é bom. E para mim é muito bom eu trazer para a minha vida essa questão da ativação das energias internas. Então, a gente aprende a fazer um exercício na meditação de ativação dos nossos chakras. E o centro desse exercício é você conseguir fazer transitar no teu corpo a energia da pelve, que é o chakra base. E o que é o chakra base? É o chakra da energia sexual, que é aquele chakra que se concentra lá no quadril. Entendi. E aí você transitar essa energia, fazer essa energia subir pelo teu corpo de uma maneira consciente, ativando essa energia e fazendo com que essa energia venha para a tua mente. Ativando o teu processo criativo, ativando a tua conexão com o teu lado espiritual. É incrível esse exercício, eu sempre gostei muito de fazê-lo. E ele me permite, muitas vezes, acessar coisas na minha mente que me empoderam, que me fazem mais forte, mais criativo, e muitas vezes ativando até na hora das minhas orações. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque também eu faço alguns exercícios. O exercício do Haja com Entusiasmo e Será um Entusiasta é um exercício que quem não conhece o Mastermind Lince precisa conhecer para poder aprender a fazer. Sim. Porque fala muito sobre fisiologicamente como ativar isso na gente, como trazer isso para a nossa vida. E por que eu fiz todas essas minhas considerações? Porque eu vou abrir espaço aqui para você fazer as suas considerações finais e falar como é que você cultiva isso diariamente na tua vida. Vai lá, Lígia, com você. Obrigada, Marcos. Dá para a gente marcar mais umas 2 horas só para falar desse assunto. Eu faço isso no meu dia a dia. Inclusive, o Napoleão Hill traz também aqui no livro que a conexão, essa prática espiritual, independente da religião, é um dos caminhos também para a construção do magnetismo pessoal. Algo que eu uso muito para mim, essa conexão com Deus é muito forte na minha vida, sabe? É muito frequente. E a condução de uma vida intencional. E a gente fala isso para os nossos participantes, a gente precisa fazer isso na nossa vida também. Condução de uma vida intencional. O que é isso? É ter a intenção em cada momento. Então, olha, se eu estou conversando com o meu filho, de que maneira eu quero exercer magnetismo com ele? Eu tenho que mudar minha linguagem, eu tenho que mudar meu tom de voz, eu preciso mudar meu não verbal todo. Então, que nós todos possamos levar uma vida mais intencional e canalizarmos essa energia para cada situação que a gente está vivendo. É uma energia para uma comunicação de palco? É para uma energia de uma comunicação entre o casal? É com o seu filho? É na venda? De que maneira eu posso intencionalmente usar a minha energia interna para adquirir um resultado melhor naquela relação? É assim que eu uso e te agradeço. Haja com entusiasmo e será entusiasta. Será entusiasta. Isso pode ser aplicado de forma individualizada em cada situação. E aí é importante deixar claro para quem está nos acompanhando. A vida que Napoleão Hill prega para a gente é isso que a Lígia está falando, essa vida intencional. Porque eu escolhi Napoleão Hill como meu mentor? Porque, Lígia, eu entendi que tinha tudo a ver com as coisas que eu acreditava. Da gente criar a nossa realidade, da gente ser autorresponsável, da gente dizer é por este caminho que eu quero ir, é por este caminho que eu vou, é este caminho que me realiza. E se você quer ativar a tua energia sexual, ativar o teu entusiasmo, faça as coisas que te dão prazer, ame-se, porque aí você vai conseguindo cada vez mais cultivar o teu tesão existencial,
A Marisa Monte fala numa das suas músicas, que é uma música, tem um poema, que, se eu não estou enganado, de Noel Rosa, se eu não estou enganado, e ela fala assim: senti um acréscimo de estímulo por mim mesmo. Olha que Olha só coisa que mais lindo. linda isso. Um acréscimo de estímulo por mim mesmo. Eu me olhei no espelho, me amei mais um pouco. E quanto mais eu me amo, porque é daí que vem a tua energia sexual, não tem a ver com amor pelo outro, mas tem a ver com amor por si, Sim, você sim. vai se empoderando para fazer as tuas coisas todos os dias. No Isso. palco, intencionalmente, nos negócios, intencionalmente, na entrada de uma reunião, intencionalmente, é viver uma vida intencional. E aí eu deixo de Exatamente. dizer haja com entusiasmo e será um entusiasta, para dizer haja do jeito que você quer ser. E você vai se tornar no que você quer ser. Haja da Exatamente. maneira que a tua mente Orgulho de precisa. si mesmo, né? Oi? Orgulho de si mesmo. Orgulho de si mesmo. E a gente pensar, se eu voltar lá na criança que eu era há 40 anos Alguns atrás, anos atrás. será que essa criança, olhando para a vida que a gente está levando hoje, ela vai ter o orgulho de encontrar o adulto que nós somos? Essa pergunta é muito forte. Porque a gente tem uma tendência a, a esquecer, né, de quem nós queríamos ser. E aí eu gostei muito quando você falou que hoje você tem orgulho da mulher que você se tornou. É muito legal isso. Tem, tem muitas coisas ainda Maravilha! para conquistar, mas estamos no caminho certo. E aí eu quero que você diga, se você sentir que isso vale a pena dizer, você tem objetivos bem definidos? Ah, sim, com Só se certeza. você Sem nem cumprir. amortecer. Sem nem amortecer, já Então, respondo. e onde é que você se vê daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos, não sei. Vamos lá. Daqui a 10 anos eu me vejo em Belo Horizonte, cuidando da nossa região aqui, que é gigante, e Ok. com a família em dia, tudo Vai ter mais certo. um ou não? Espero ter mais Ah, um, sim, com opa. harmonia familiar, os os projetos financeiros, né, que estão todos escritos já aqui, realizados, e as pessoas Ok. muito satisfeitas com o nosso trabalho, né? Temos algumas milhares de turmas para realizar nesse período. Lígia, e nessa hora, quando a gente fala sobre isso, eu gosto sempre de lembrar da carta do Bruce Lee, sabe? O cara que em 1970 falou assim: daqui a 10 anos eu serei um homem de 10 milhões de dólares e o artista mais bem pago de Hollywood. E para isso ele conta todas as coisas que ele vai fazer e tal. E eu gosto sempre de dizer que é isso que ele desenhou para 10 anos, ele realizou em 3. Bruce Lee morreu em 1973 com um patrimônio de 10 milhões de dólares. Ou Uau, seja, quando você cria, pega o teu objetivo bem definido, transmuta toda a tua energia sexual e coloca o teu foco na realização dos teus sonhos, talvez eles se realizem muito antes do que a gente queria. Porque a é gente vibra verdade. tanto, a gente tem tanta vontade de transformar que as coisas acabam acontecendo até antes do tempo. Sim. Lívia, meu muito obrigado. Eu só dei uma olhada no relógio ali, porque daqui a pouco a live fecha, ela já avisou aqui que está caminhando para o final. O meu muito obrigado pela tua participação. Opa, só ver quem me deu um olá aqui. Rosângela, Denver, opa, aí. Elisete Andrade, de Elisete Mariana. Andrade, lá de Mariana. Nossa, Isso. Grande amiga. você vive numa região maravilhosa. Ouro Preto e Mariana é lindo, aquilo é tudo muito lindo. O ano passado eu fui visitar Mariana, Ouro Preto, e fiquei encantadíssimo, encantadíssimo. Fiquei sem vontade de vir embora. Então E, volte. Lívia, deixo aqui o meu abraço para a tua região, para você, o meu muito obrigado por esse bate-papo delicioso. Vamos repetir essa live em breve, vamos escolher outros Vamos. temas. Eu sou apaixonado pelo Quem Pensa Enriquece, acredito muito nessa obra.
e falar sobre ela é uma coisa que me deixa simplesmente fascinado. O meu muito obrigado pelas tuas contribuições. Eu que agradeço. Um abraço, querido. Obrigada pelo Um abraço, convite. super abraço para o Até Danilo breve. e até breve. Em junho nos veremos aqui em São Paulo. Vamos sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.